noite, pessoal. Tô gravando agora para vocês, certo? A aula de tipos de sujeito. E eu vou dividir essa aula em duas partes, porque é um conteúdo um pouco extenso e sei que ele causa um pouco de confusão, tá bom? Mas antes disso, dizer que eu estou com saudade de todos vocês, torcendo para que tudo isso passe logo, para que a gente esteja junto na sala de aula. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tentando se comunicar através das redes sociais, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de sujeitos. É importante que quando a gente fala em tipos de sujeito, a gente tenha em mente dois conceitos básicos: o que é o sujeito e o que é o predicado. Então, vamos revisar de forma bem resumida aqui, bem rápida, o que é o sujeito e o que é o predicado. O sujeito, pessoal, nada mais é do que uma declaração, certo? Do que é feito sobre alguém ou alguma coisa, tá certo? E essa afirmação, essa declaração feita sobre esse sujeito é o que a gente chama de predicado, tá bom? Então, se eu fosse resumir para vocês, eu diria que o sujeito é sobre quem se declara algo ou alguma coisa, e o predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, tá bom? E na língua portuguesa nós temos 5 categorias, 5 divisões, 5 classificações de sujeito, tá bom? Eu dividi aqui essa primeira parte. A gente vai falar sobre o sujeito simples, o composto e o oculto. E em uma outra aula a gente fala sobre o indeterminado e inexistente, porque eles têm mais regrinhas, então requer um pouco mais de atenção. Então vamos lá. O que seria o sujeito simples? Para você compreender essas classificações do sujeito simples e do composto, você precisa saber o que é o núcleo do sujeito. Professor, não lembro mais. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é aquela palavra, certo? Aquele termo mais importante dentro do sujeito. Professor, quer dizer que as demais palavras não são importantes? Claro que são. O verbo é importante, né? Mas só que veja que o núcleo do sujeito se refere a uma palavra dentro do sujeito onde ela é muito importante e quando ela é retirada, a oração perde sentido, tá bom? Conforme eu for dando o exemplo, vocês vão compreender. Então entenda como o núcleo do sujeito é a palavra principal, a palavra-chave, é a palavra centro, certo? Que quando eu retiro ela, a oração perde sentido. Ela pode ser representada por um substantivo, por um pronome, por um numeral ou qualquer outra palavra substantivada, certo? Que tornou-se um substantivo, tá bom? Quando é que o sujeito é simples, né? Vamos levar aqui pelo nome. Simples quando possui apenas um núcleo, ou seja, quando possui apenas uma palavra principal. Veja o exemplo. João caminhava todos os dias, né? Para encontrar o sujeito, o professor ensinou para vocês uma regrinha básica que ajuda muito, que é você perguntar ao verbo. Geralmente nós perguntamos que e quem, certo? São duas perguntas que a gente faz ao verbo. Quem caminhava todos os dias? João. Veja que quando eu pergunto ao verbo, automaticamente minha resposta é o sujeito, certo? João caminhava todos os dias. Então, João aqui é o meu sujeito, vou colocar aqui, tá? Caminhava todos os dias é meu predicado. Lembrar sempre que o verbo faz parte do predicado, nunca do sujeito, certo? Sabendo isso, qual seria a palavra mais importante do meu sujeito aqui? Seria João. Então, João aqui seria o meu sujeito da oração e também o núcleo do sujeito. Porque se eu retirar a palavra João, esse substantivo, ficaria assim a frase: caminhava todos os dias. E aí a gente não saberia quem é que caminhava todos os dias. Então, é uma palavra muito, muito importante, certo? E eu classificaria como sujeito simples. Quando é que o sujeito é composto? Ora, se ele é simples quando possui apenas um núcleo, ou seja, uma palavra-chave, ele é composto quando há dois ou mais núcleos. Como assim, professor? Marcos e Antônio são grandes amigos. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem são grandes amigos ou o que são grandes amigos? Nesse caso aqui é quem, porque são duas pessoas, não é? Marcos e Antônio. Então, Marcos e Antônio são os meus sujeitos. São grandes amigos, é o predicado. Então perceba que o meu sujeito aqui é Marcos e Antônio. Mas se eu pedir para você retirar o núcleo desse sujeito, seriam as palavras Marcos e a palavra Antônio. Só os núcleos, só as palavras importantes, tá certo?
E por último, nós temos aqui o sujeito oculto. Como o próprio nome já diz, é aquele que não aparece na oração, mas que é possível identificá-lo. Como assim, professor? Como é que eu vou reconhecer? Como é que eu vou saber que ele está aí na oração? Pela terminação do verbo, certo? Sempre observe a terminação, o finalzinho do verbo. Olha a frase. Reconheceu a professora. Aí você faz a pergunta ao verbo, como eu sempre falo para você. Quem reconheceu a professora? Ou o que reconheceu a professora? Quem reconheceu? Eu. Ou ele. Aliás, perdão. Ele. Ele reconheceu. Certo? Se fosse a terminação i, reconheci, aí seria eu reconheci. Tá bom? Só recapitulando. Então vamos voltar. Reconheceu a professora. Quem reconheceu a professora? Ele. Ele reconheceu a professora. Então perceba que aqui há um sujeito oculto, ou desinencial, ou implícito que a gente chama. Ele não está na oração explicitamente, não aparece, você não consegue enxergá-lo, mas você consegue identificá-lo e dizer quem é o sujeito que praticou a ação. Tá certo? Então, sempre observe a terminação do verbo. Tá bom? Então, por hoje nós ficamos com esses 3 tipos de sujeito. Na próxima aula que eu vou gravar, aí eu falo sobre o indeterminado, tá bom? E sobre o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, porque esses dois requerem mais um pouco de atenção por terem mais regras, tá bom? Então, agradeço a atenção, certo? O seu tempo para assistir essa videoaula e nos vemos em breve. Até mais.